pediram para explicar um pouquinho mais aquele problema dos pontos internos lá, quando eu falei que usa as pontas ou não usa as pontas. Então vamos resolver esse exercício aqui que fala disso, ó. Aqui ele está contando para gente que uma concessionária pretende implantar torre de transmissão em dois trechos distintos, tendo um deles 1.200 metros e outro 1.680, observando as seguintes condições. Antes disso, ó, dois trechos distintos, são separados, eles não têm intersecção nenhuma. Deverá haver uma torre no início e outra no final de cada trecho. A distância entre duas torres vizinhas deverá ser sempre a mesma. Tá? Então ele quer fazer uma divisão desses dois conjuntos, né, em pedaços iguais. E o número de torres a serem implementadas deverá ser o menor possível. Então vamos pensar aqui, ó. Tenho o trecho de 1.200 metros e tenho o trecho por 1.200 metros e tenho o outro trecho que é o trecho de 1.680 metros. Tudo bem? Esses trechos deverão ser divididos em pedaços iguais, mas ela pede ali no enunciado para ter uma torre em cada ponta e o menor número possível de torres. Se eu tenho pouca torre, ó, vamos imaginar que eu tenho só mais uma torre aqui. Se eu tenho pouca torre, o que vai ficar grande é a distância entre as torres. Então esse exercício é um exercício que pede a divisão em partes iguais. Ele fala aqui o menor possível, mas é o menor número de torres. Então vou até escrever aqui, ó, pouca torre implica na maior distância. Então, se eu quero dividir esses dois trechos em pedaços iguais, eu vou fazer o MDC. Vou fazer o MDC do 1.200 e do 1.680. Ó, vamos jogar direto aqui por 10, ó. Por 10 deu 120, por 10 deu 168. Por 2 deu 60 e deu 84. Por 4 deu 15, por 4 deu 21. Dá para continuar aqui agora por 3, ó. Por 3 vai dar 5 e vai dar 7. Agora não tem mais nenhum número que divide o 5 e o 7. Cheguei no MDC. Ele quer a maior distância. Então a maior distância está aqui. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 4, 80. 80 vezes 3, 240. Então a distância entre as torres é de 240 metros. E o que mais? O pedaço de 1.200 metros foi dividido em 5 partes. Então eu vou dividir aqui, ó, em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 partes. E o pedaço de 1.680 foi dividido em 7 partes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Só que ele não quer o total de partes, que seria aqui a alternativa A. Não é isso que ele quer. Ele quer o número de torres. E o número de torres é o que eu vou colocar aqui em vermelho, ó. Uma torre em cada ponta e mais os pontinhos aqui. Então, no primeiro trecho, quantas torres eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6 torres. Mas eu tenho 5 pedaços. Como eu uso as pontas, eu vou fazer 5 pedaços mais um. No trecho de 1.200, eu preciso de 6 torres. A mesma coisa acontece aqui no trecho de 1.680. Eu tenho 7 pedaços, mas eu preciso de, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 torres. 7 pedaços. Se usa as pontas, eu preciso somar mais um. Aqui eu tenho um total de 8 torres. Chegando aqui agora, ó, 6 torres nesse primeiro trecho de 1.200, 8 torres no trecho de 1.680. A alternativa correta é a alternativa C. 6 mais 8, 14 pontos.
E nesse exercício, cada ponto é o que a gente está chamando de torre. Tudo bem? Então, ó, é um exercício que usa a ideia, o problema dos pontos internos, mas nesse caso ele usa as pontas. Como usa as pontas, eu somei 1. Poderia ser o exercício falando que não vai torre nas pontas. Então, ia estar lá dividido aqui, ó, em 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. E aqui, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedaços. Só que se eu falasse numa outra alternativa de exercício, que não precisa das pontas, olha o total de torres, ó. 1, 2, 3, 4. Como que eu chegaria nesse 4? 5 pedaços. Como não usa as pontas, eu tiro 1, me deu 4 pontos. Agora o outro lá, que são 7 pedaços. Quantas torres? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 torres. De onde que vem isso? 7 pedaços menos 1 igual a 6. Tá? Então, aqui, o que eu estou fazendo? Ó, eu estou mostrando para vocês que existem duas possibilidades. Uma é que usa as pontas, e se usa a ponta mais 1, isso é quando é com ponta. E outro que é o caso de não usa as pontas, aí é menos 1, que é o caso sem pontas. Tá certo? Então, pessoal,